Você já parou para pensar em como as pessoas ao seu redor estão moldando quem você é hoje? E mais importante, elas estão te aproximando de Deus ou te afastando dele? Talvez você esteja se perguntando agora: será que estou cercado das pessoas certas? Será que estou sendo honesto comigo mesmo sobre quem realmente sou diante de Deus? Permita-me começar com uma verdade que muitos preferem ignorar. Suas companhias não são acidentais. Elas são escolhas que revelam quem você é e determinam quem você será. A palavra de Deus é clara sobre isso. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13, 20. Pense nisso. Medite por um momento. As pessoas com quem você mais convive estão te elevando ou te puxando para baixo? Estão te aproximando da presença de Deus ou te afastando dela? Hoje quero falar diretamente ao seu coração sobre dois princípios que podem transformar completamente sua vida. A sabedoria de andar com pessoas das quais você possa aprender e a coragem de ser brutalmente honesto consigo mesmo, conforme a palavra de Deus. O apóstolo Paulo não hesitou em nos alertar. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Esta não é apenas uma sugestão, é um comando, é um princípio espiritual que funciona quer você acredite nele ou não. Já reparou como você começa a falar como as pessoas com quem passa mais tempo? Como seus valores lentamente se alinham aos deles? Como seus sonhos e ambições são influenciados por quem está ao seu lado? Isso acontece porque fomos criados para conexão e influência mútua. Não é à toa que Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escreveu: o ferro afia o ferro, e uma pessoa afia a outra. Provérbios 27, 17. A questão crucial é: quem está te afiando e para qual direção? Veja bem, existem 3 tipos de pessoas em sua vida. Aquelas que te puxam para baixo, aquelas que te mantêm onde está, aquelas que te elevam para Deus. O primeiro grupo são as pessoas tóxicas, aquelas que sempre têm uma palavra de desânimo, que zombam da sua fé, que questionam seu compromisso com Deus. Elas podem até dizer que são suas amigas, mas suas palavras e ações não refletem o amor de Cristo. Afastem-se dos insensatos, pois neles não há conhecimento. Provérbios 14, 7. O segundo grupo é igualmente perigoso. São as pessoas confortáveis, aquelas que não te desafiam, que nunca questionam seus motivos ou atitudes erradas. Elas preferem manter a paz a falar a verdade em amor. São agradáveis, mas não te ajudam a crescer. Mas o terceiro grupo, estas são as pessoas que Deus colocou em sua vida como presentes preciosos. São aquelas que vivem Provérbios 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo amigo. São pessoas que não têm medo de te confrontar quando necessário, que oram por você quando você nem sabe que precisa, que enxergam em você o potencial que Deus vê, não apenas o que você mostra ao mundo. Lembro-me de Davi e Jonatas. Jonatas arriscou sua própria vida e posição para proteger e elevar Davi. Ele viu em Davi o que ninguém mais conseguia ver: o futuro rei de Israel. Ele não teve inveja, não competiu, mas investiu em Davi. A alma de Jonatas ligou-se à de Davi, e Jonatas o amou como a si mesmo. 1 Samuel 18, 1. Este é o tipo de amizade que precisamos cultivar. Pessoas que nos amam o suficiente para nos dizer a verdade, mesmo quando dói. Pessoas que enxergam nosso potencial e nos empurram em direção a ele, não que nos puxam para seu próprio nível de mediocridade. Deixe-me fazer uma pergunta direta ao seu coração. Quem são as 5 pessoas com quem você passa mais tempo? Escreva seus nomes. Agora, honestamente, elas estão mais próximas de Deus do que você? Elas te desafiam espiritualmente? Você aprende com elas? Se a resposta for não, talvez seja hora de reconsiderar algumas conexões.
Não estou dizendo para abandonar pessoas, mas para buscar intencionalmente a companhia daqueles que podem te elevar espiritualmente. Jesus mesmo escolheu cuidadosamente seus discípulos. Ele tinha multidões o seguindo, mas investiu profundamente em apenas 12. E dentre os 12, tinha 3 com quem compartilhava momentos ainda mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Esta é uma lição poderosa. Nem todas as conexões em sua vida devem ter o mesmo nível de influência sobre você. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista nos mostra uma progressão perigosa: andar, deter-se e assentar-se. Assim acontece a influência. Primeiro andamos ocasionalmente com as pessoas erradas. Depois paramos para ouvi-las com mais frequência. E finalmente nos tornamos como elas, completamente estabelecidos em seus caminhos. Nunca subestime o poder da influência. Escolha estar ao redor de pessoas que já estão onde você deseja chegar espiritualmente. Agora, vamos ao segundo princípio transformador: a honestidade consigo mesmo conforme a palavra de Deus. O engano mais perigoso não é aquele que vem de fora, mas o que cultivamos dentro de nós mesmos. Como diz Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. A resposta para essa pergunta retórica vem no próximo versículo. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Jeremias 17:10. Apenas Deus conhece completamente nosso coração, e Ele usa sua palavra como um espelho para nos mostrar quem realmente somos. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus não é apenas um livro de histórias inspiradoras ou regras a seguir. É um instrumento divino de diagnóstico que revela nossa verdadeira condição. Quantos de nós temos coragem de nos olhar honestamente nesse espelho? É muito mais fácil apontar os defeitos dos outros, criticar suas falhas, enquanto ignoramos as mesmas tendências em nós mesmos. Jesus abordou essa hipocrisia. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Mateus 7:3. A honestidade começa quando temos coragem de fazer perguntas difíceis a nós mesmos. Por que reajo com tanta raiva quando sou contrariado? Por que me sinto ameaçado quando outros têm sucesso? Por que busco constantemente a aprovação das pessoas? Por que tenho medo de ser verdadeiramente conhecido? Por que evito certos trechos da Bíblia que me confrontam? Estas são perguntas que exigem brutal honestidade, e é precisamente nesse ponto que muitos de nós recuamos. Preferimos a confortável ilusão de que estamos bem do que a dolorosa verdade de que precisamos de transformação. Davi entendeu este princípio quando orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23, 24. Que oração corajosa! Davi não estava pedindo a Deus para expor os pecados dos outros, mas os seus próprios. Ele sabia que não podia confiar em sua própria avaliação. Esta é a essência da honestidade bíblica: permitir que Deus, através de sua palavra e do seu Espírito, exponha quem realmente somos, não quem fingimos ser. O apóstolo João nos alerta: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. O auto-engano é talvez o estado espiritual mais perigoso. É quando não apenas mentimos para os outros, mas começamos a acreditar em nossas próprias mentiras. Pense na igreja de Laodiceia. Eles diziam: sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Mas Jesus respondeu: não sabe que é miserável, pobre, cego e nu.
Apocalipse 3:17. Que contraste devastador entre como eles se viam e como Jesus os via. E quanto a você, como você se vê? E mais importante, como Jesus te vê. A verdadeira honestidade não é apenas admitir nossos pecados quando somos pegos, mas buscar ativamente que Deus exponha as áreas escondidas de nossa vida que precisam de transformação. Pedro tinha essa tendência de se enganar. Ele declarou confiantemente: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Mateus 26:33. Horas depois, ele negou conhecer Jesus 3 vezes. O problema não foi que Pedro mentiu intencionalmente. Ele realmente acreditava no que dizia. O problema foi que ele não se conhecia tão bem quanto pensava. Não tinha sido honesto consigo mesmo sobre suas próprias fraquezas. Quantas vezes fazemos o mesmo? Prometemos a Deus que nunca mais cairemos em certo pecado, apenas para sucumbir a ele dias depois. Declaramos nosso amor incondicional a ele, apenas para negociá-lo quando surge uma tentação atraente. A verdadeira honestidade nos leva a admitir: Senhor, sem ti, sou capaz do pior. Mesmo minhas melhores intenções são manchadas pelo pecado. Preciso da tua graça não apenas para me perdoar, mas para me transformar. E Paulo entendeu isso profundamente quando escreveu: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Romanos 7:18. Esta não é falsa humildade, é brutal honestidade sobre nossa condição humana caída. E, paradoxalmente, é apenas quando abraçamos esta verdade que podemos experimentar a verdadeira transformação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Agora você percebe como esses dois princípios estão profundamente conectados? Quando andamos com pessoas das quais podemos aprender, elas nos ajudam a sermos honestos conosco mesmos. E quando somos verdadeiramente honestos conosco mesmos, buscamos pessoas que nos desafiem, não apenas as que nos confortem em nossa mediocridade. Veja o caso de Natã e Davi. Davi havia cometido adultério com Batseba e depois orquestrado a morte de seu marido Urias. Por meses, ele viveu em negação, recusando-se a enfrentar a gravidade de seus pecados. Foi preciso que o profeta Natã viesse até ele com uma parábola que expôs a hipocrisia de Davi, levando-o a confessar: pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12:13. Natã foi o tipo de amigo que Davi precisava naquele momento. Alguém que o amava o suficiente para falar a verdade, mesmo quando era dolorosa. E foi essa confrontação honesta que levou Davi ao arrependimento genuíno que vemos no Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. De Salmos 51:10. Este é o fruto da honestidade, um coração quebrantado que busca a transformação, não apenas o perdão. Como podemos então aplicar esses princípios em nossa vida diária? Faça um inventário honesto dos seus relacionamentos. Quem são as pessoas que influenciam sua vida? Classifique-as em 3 categorias: aquelas que te puxam para baixo, aquelas que te mantêm onde está e aquelas que te elevam. Não se trata de rejeitar pessoas, mas de reconhecer o nível de influência que cada uma deve ter em sua vida. Jesus amava a todos, mas investia seletivamente. Busque intencionalmente mentores espirituais. Paulo disse a Timóteo: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. 2 Timóteo 2:2. Este é o princípio do discipulado. Busque pessoas que estejam mais avançadas que você na jornada espiritual e aprenda com elas. Desenvolva amizades espirituais de prestação de contas. Tiago nos encoraja: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5:16. Encontre 1 ou 2 amigos cristãos maduros com quem você possa ser completamente honesto, com quem possa compartilhar suas lutas, tentações e falhas sem medo de julgamento.
Estabeleça um tempo diário com a palavra de Deus, não apenas para adquirir conhecimento, mas para permitir que ela te examine. Como Davi, ore: sonda-me, ó Deus. Não evite as passagens difíceis que te confrontam. São precisamente estas que mais precisamos ouvir. Pratique o autoexame regular. Paulo instrui: examine-se cada um a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Dedique tempo regularmente para refletir sobre seus motivos, atitudes e comportamentos à luz da palavra de Deus. Pergunte-se: por que fiz isso? O que isso revela sobre meu coração? Cultive um espírito de gratidão pela correção. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é tolo. Provérbios 12, 1. Quando alguém te corrige ou aponta uma área de crescimento, em vez de ficar na defensiva, agradeça a Deus pela oportunidade de crescer. Meu irmão, minha irmã, deixe-me encerrar com uma promessa e um convite. A promessa vem de Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Há um caminho que leva à verdadeira liberdade, e ele passa pela honestidade diante de Deus. Quando deixamos de fingir, quando abandonamos nossas máscaras e nos apresentamos a Ele exatamente como somos, descobrimos algo extraordinário. Seu amor por nós é ainda maior do que imaginávamos, e o convite é de Jesus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Talvez você esteja cansado de fingir, cansado de manter as aparências, cansado de ser alguém que não é. Jesus te convida a vir até Ele, não com seu currículo espiritual impressionante, mas com sua honestidade crua. Vamos orar juntos. Pai Celestial, hoje nos aproximamos de Ti com corações abertos e transparentes. Confessamos que muitas vezes nos enganamos, justificando comportamentos que sabemos não Te agradam. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos honestos conosco mesmos e a buscarmos relacionamentos que nos elevem espiritualmente. Que tenhamos a coragem de Davi para pedir que nos sondes e reveles qualquer caminho mau em nós. E que tenhamos a sabedoria para andar com aqueles que nos ajudam a crescer em Tua graça e conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Hoje, tomo uma decisão e convido você a tomá-la comigo. Decido buscar a verdade sobre mim mesmo, por mais dolorosa que seja, porque apenas a verdade pode me libertar. E decido investir nos relacionamentos que me aproximam de Deus, não nos que me afastam dele. Lembre-se, suas companhias moldam seu caráter e sua honestidade determina sua transformação. Escolha sabiamente com quem anda e seja corajosamente honesto consigo mesmo. Este é o caminho para uma vida de impacto e propósito, uma vida que honra a Deus e reflete seu caráter. O que você vai escolher hoje?